Olá, mulheres, tudo bom? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres do Reino, um podcast abençoado em que a gente vai falar com várias mulheres de Deus sobre os vários campos da mulher, desde a fé, sobre o propósito, sobre a família. Eu sou a doutora Raiza Ellen, médica, oftalmologista, mas antes de tudo, cristã, filha de Deus, mãe, esposa, e eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, pastora Margarete Rose, que assim é um exemplo de vida para a gente, para nós mulheres. E ela vai estar aqui hoje um pouquinho falando sobre a história de vida dela, falando um pouquinho do ministério dela, compartilhar as experiências dela. Ela que é a pastora sênior, a fundadora da IBA do Angeli, líder de um ministério de mulheres. Ela tem um projeto lindo chamado Aviva Mulheres, tem alguns livros que ela vai falar um pouquinho para a gente. Esposa do pastor Joaquim, mãe de 3 filhos abençoados, homens de Deus e uma mulher de Deus, tá? Ela vai contar um pouquinho aqui da sua história. Hoje também ela é uma líder, uma grande liderança. Falar um pouquinho sobre casamento, sobre a criação de filhos, que é a área dela. Pastora Rose, seja muito bem-vinda. É uma honra e uma alegria estar aqui com você. Sim, muito alegre poder estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho da nossa história de vida. Amém, pastora. E antes da gente começar, né, as perguntas, eu gostaria que a pastora Rose se apresentasse. Quem é Margarete Rose? Antes de pastora, antes de mãe, quem é você para as pessoas que estão aqui, as mulheres que estão assistindo, conhecer um pouquinho você? Olá, estou aqui hoje muito feliz, né, de poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Sou pastora Margarete Rose, mas antes de pastora, sou dentista, fiz a faculdade de odontologia junto com meu marido, a mesma turma, somos dentistas. Sou a pastora hoje, a Igreja Batista do Angelim, está no nosso coração, mãe de 3 filhos, muito abençoados, 6 netinhos e muito especialmente, filha de Deus, esposa, mãe, vovó, muito abençoada com a missão que Deus tem nos dado. Deus tem sido muito generoso conosco. Amém, pastora Rosa. E, pastor, começa um pouquinho contando a sua história. Como foi, assim, que você conheceu Jesus? Como foi, assim, no começo da sua história? Você que é uma grande líder, uma grande inspiração para nós mulheres, assim. Eu estava até conversando com ela aqui antes, que eu nunca esqueço de uma pregação dela na IBA, que ela falou sobre a questão de que ela ora para que os filhos dela tenham uma experiência com Deus. Isso ficou marcado no meu coração. Fale um pouquinho como é que você teve essa experiência com Deus, como você conheceu Jesus e como Jesus te conheceu. Grande bênção, né? A gente vinha conversando um pouquinho ali e eu estava falando, né, que as sementes foram colocadas no nosso coração ainda muito jovem, né? A minha mãe, meu pai colocaram eu e meus irmãos no Colégio Batista, ali no João Paulo, e nós éramos muito católicos, mas o Colégio Batista sempre, né, trazendo uma mensagem bíblica, distribuindo Bíblias. Toda semana havia uma assembleia com uma devocional. E eu creio, a palavra de Deus diz que a semente da palavra, ela é muito preciosa e ela nunca volta vazia. Então, essa semente ficou no meu coração e era muita alegria ali, os amigos, mas já com 2 filhos, casada, eu fui ter a primeira experiência de conhecer uma igreja pentecostal, uma igreja muito alegre, e meu marido se converteu primeiro que eu, né, fez a decisão. Ele já tinha tido uma experiência na igreja evangélica, e eu nunca tinha conhecido uma igreja evangélica alegre, batendo palmas, não. Eu fui uma vez numa tradicional, mas era muito parecido com assim, muito quieto, né, todo mundo sentado. Quando eu visitei aquela igreja avivada, eu fiquei muito chocada. Meu Deus, é isso mesmo. Então, naquela oportunidade, meu marido entregou a vida a Jesus e eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, com a Bíblia. E eu sempre falo isso porque isso é fundamental. A Bíblia entrou na nossa casa, então, a palavra. E a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, começamos a ler a Bíblia juntos, e isso trouxe grande libertação de mentiras, de superstições, de coisas erradas que a gente cria.
mas quando você conhece a palavra, você agora é livre, né, pela verdade, a verdade da palavra. Então, eu ali fiz também a minha decisão e fiz uma aliança com Deus. Deus, faz algo na minha vida. Senhor, me ajude a ser uma melhor esposa, uma mãe para os meus filhos, uma amiga, uma mãe que realmente possa ajudá-los a viver em vitória. Me ajude a ser bênção na minha casa. Toca na minha vida, Deus, e faz algo novo. E nós começamos esse processo com Deus de muita libertação, cura. Eu era uma garota muito insegura, medrosa, cheia de medos, cheia de receios, e o Espírito Santo invadiu nossa vida, nosso casamento, na criação de filhos. Que coisa maravilhosa é quando você permite, abre a porta para Jesus entrar. Perfeito. Não é? Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo, estarei com você. Então, há uma promessa de Jesus para nos ajudar, para estar conosco, desde que você abra essa porta do coração, da casa. E eu lembro, né, que eu falei, não, eu vou abrir todas as portas e janelas, estão abertas, Jesus, para nos ajudar aqui a viver o teu sonho, os teus planos. Perfeito, pastora. Nossa, pastora, assim, é de Deus mesmo, assim, a presença do Espírito Santo purinha aqui. E realmente, né, quanto mais a gente fala até uma música, né, buscar-me-ei e acharei. Quando você busca, quando você lê a palavra de Deus, gente, assim, é reveladora. E até eu converso com o pastor, ele fala assim, minha filha, às vezes muita gente quer fazer devocional, oração, mas assim, leia a palavra de Deus, porque ela é reveladora, né, pastora? Ela vai iluminando a tua vida, vai te dando revelações, e quanto mais você vai lendo, mais você vai tendo sede, vai tendo revelações. Não é isso, pastor? É verdade. E, pastora, fala um pouquinho assim sobre a IBA, né? A igreja, a nossa igreja, que é uma bênção, gente. Aproveito aqui e convido todos vocês a conhecerem. Não, todos conhecem aqui, né, em São Luís, mas a IBA é uma igreja, assim, avivada. Nossa, gente, a gente ama estar naquela igreja, a gente convida nossos pacientes, porque é uma bênção. Então, pastora, começa assim, como foi que começou a IBA, como é que foi? Explica um pouquinho como é que foi. Sim, na verdade foi muito natural, não foi nada planejado, né? Porque nós éramos 2 dentistas com clínica, com cada um muito ocupados. Realmente Deus nos encontrou no momento mais ocupado da nossa vida, né? Nós tínhamos cada um 2 empregos, éramos funcionários públicos, né? Estado e município, cada um tinha sua própria clínica, nós trabalhávamos bem, um do lado do outro ali, eu em odontopediatria, ele em clínica geral, e, ao mesmo tempo, Joaquim sempre foi muito empreendedor, ele estava com vários planos de empresa, e o Senhor chegou, Ele invadiu nossa vida e começamos a ser discipulados, começamos a aprender a palavra de Deus, o que Deus tinha para nós, cada promessa, e o coração ardendo para viver e conhecer mais de Deus. E nós tivemos um convite. Na verdade, meu marido trabalhava no Angelim, num posto de saúde ali, atendendo como dentista. Daí ele chegou em casa e me falou, olha, o presidente da associação do Angelim esteve lá no consultório, ele é um homem muito católico, e ele esteve no consultório e falou comigo se eu era crente, evangélico. Aí eu falei, sou sim, eu frequento uma igreja. E ele disse, olha, doutor Joaquim, aqui à noite, nessa praça, nós temos muitos jovens, eles vêm jogar, e eles estão aqui nessa praça, eu moro bem na frente da praça, e eu os vejo, e eles se drogam, e eles passam a noite bebendo. Doutor, o que o senhor acha de o senhor trazer sua igreja para cá, para evangelizar esses jovens? Aí Joaquim ficou com aquele convite no coração, né? Ele falou, eu vou pensar sobre isso, orar. E ele falou,
Rose, o que você acha de uma vez na semana, à noite, eu chego do consultório e a gente vai para aquela praça, eu vou organizar tudo, né? Com uma caixa de som, um microfone, e a gente vai arrumar alguém que toque um violão, alguma coisa, para a gente começar esse evangelismo lá toda semana. E começamos, né? Toda semana. Eu creio que algumas vezes foi quarta, outras vezes era sexta. E as crianças minhas muito pequenas ainda, os 3. Rebeca muito pequena mesmo, tinha 2 anos. E Fred 6, Rodrigo 8. E vamos com as crianças, né? E muitas vezes o Joaquim chegava todo de branco, arrumado, e aí tirava só a camisa, tomava um cafezinho, vamos para o evangelismo. E ele falava assim, olha, se você não estiver pronta, não vai dar para levar as crianças, porque até arrumar tudo nós vamos atrasar. E eu dizia, não, pode chegar, está todo mundo arrumado, né? E nós vamos. Então começou esse momento na nossa vida de uma forma muito especial, ao mesmo tempo muito natural para nós, porque o único desejo nosso era agradar Jesus. Nós descobrimos isso. O que Deus ama? Deus ama pessoas. Nós não podemos dar um presente para Deus. O que nós podemos fazer é ganhar vidas para Jesus. Então, começamos aí, e à medida que íamos, né, evangelizávamos, levávamos um irmão que tocava, e muitas vezes o inverno chegou, a chuva caindo, a gente na praça, e o mesmo rapaz, o presidente da associação, nos viu na chuva e falou, vou abrir a associação para vocês fazerem sua reunião lá dentro. E aí, ali estava, colocávamos cadeiras, Joaquim ficava organizando lá, e eu na porta convidando quem passava, quem vinha do trabalho, né? Olha, e as crianças com folhetos, né? Evangelizando, levando e convidando. E passamos um ano ali, e o que acontece é que formou-se um grupo, foi sendo salvo pessoas, e eu creio mesmo que umas 12 pessoas. Daí, esse mesmo rapaz que fez essa proposta falou a Joaquim, falou ao meu marido e disse, olha, nós temos um terreno ali, atrás da feira, que é um lugar abandonado, e eu acho que você poderia começar lá alguma coisa dessas pessoas que estão chegando. E olha, ali começou, ele disse, olha, a associação vai ceder para que a igreja possa vir para cá. E olha, foi tão interessante que quando eu fui conhecer o lugar, eu fiquei muito chocada com o lugar, porque o lugar é muito difícil, né? Só tinha uma faixa de terra e o lado era um grande buraco onde as pessoas colocavam lixo da comunidade, um lixão com um esgoto aberto, fedendo o lugar. E meu marido muito alegre, né? Olha o que nós ganhamos, vamos fazer a igreja, vamos orar. E subimos àquele lugar para orar. E eu disse, meu Deus, a obra é muito grande, porque o lugar é muito difícil. Mas Deus, Ele é um Deus muito lindo, porque quanto maior o desafio, maior a glória para Ele, não é verdade? E começamos o Angelim ali num pequeno espaço de 15 por 8, o templo era 15 por 8, e hoje estamos ali ainda, continuamos no mesmo lugar. E ali as pessoas chamam assim, o Vale da Bênção, né? É o Vale da Bênção. Perfeito. Pastora, a senhora falando aqui, várias coisas eram na minha cabeça. Primeiro veio um versículo que fala que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Um ambiente, né, que era no chão e tudo, hoje é um ambiente de muita graça do Senhor Jesus, né? E isso me lembra, assim, nitidamente, assim, as nossas clínicas, pastora. Todas as nossas clínicas têm uma história, assim, de muita escuridão,
uma clínica em Pinheiro, era uma boate antes e hoje é uma clínica e que a gente fala abertamente. Nós somos uma clínica confessional, a gente fala de Jesus para todo mundo, nossos pacientes. A nossa clínica aqui do Maiobama, que era uma academia, né, que acontece muitas coisas, mas hoje é uma clínica que fala de Jesus. Então, o seu testemunho me lembrou muito meu testemunho. E agora eu quero fazer uma pergunta assim especial. Como foi que a senhora, nessa fase profissional, né, dentista, Sim. Como a senhora fez essa transição? Como foi sair da área de dentista e ir para a área de pastoreio, assim? Sim. Como foi essa fase, assim, essa transição? Isso realmente foi assim tão... Eu acredito que o percurso foi tão natural que eu não senti, sabe? Porque desde o momento que meu marido começou, ele tinha no coração muita alegria nessa obra de ir. Muitas vezes nós ficávamos sem apoio, porque não tinha quem levar. Por exemplo, o rapaz que tocava dizia assim, olha, hoje eu não vou. E aí era só eu e ele. E ele falava, meu Deus, quem vai tocar hoje? E então, ele foi muito perseverante, porque ele comprou uns caderninhos de notas de música, né? Ficava ensaiando lá no terraço de casa os louvores. Aí ele aprendeu uns 2 ou 3 e muitas vezes não tinha quem fizesse e ele fazia. Não deixava de acontecer. Então, e eu acompanhava. Eu falei, olha, eu estou aqui para servir, eu quero auxiliar, eu não quero ficar em casa. Porque muitas vezes eu tinha a opção, você está com as crianças, fica com as crianças, eu vou, não precisa você ir. E eu falo, não, nós precisamos ir. Eu e as crianças vamos. Eu quero participar, eu quero estar presente quando o milagre acontecer, eu quero estar presente quando as pessoas estiverem se convertendo. Então, desde o primeiro momento, eu entendi bem a minha missão de auxiliadora. E eu continuei. Meu marido foi consagrado pastor numa igreja, numa convenção que não consagrava mulheres, né? Então, ele foi consagrado, pastor e tudo. Então, achavam pastorear, né? Naquele tempo era mais o homem, né? O pastor e sua esposa, a irmã, a missionária. Não havia esse chamado desse título. Então, o que aconteceu foi que eu continuei fazendo o meu melhor com o que eu tinha, né? Criando filhos e ajudando na obra. Mas, em 3 de abril do ano 2000, nós estávamos com o Fogo e Glória na igreja, a conferência com o Dan Duque, a Marte Duque, eles vieram e um avivamento muito grande. Deus veio para nos abençoar, e abençoar a minha casa, abençoar a cidade, trouxe um mover do Espírito muito especial. E o pastor Joaquim chamou e disse para mim assim, olha, filha, o pastor Dan Duque vai consagrar você, a pastora, vai consagrar algumas pessoas, alguns missionários, e você vai ser consagrada pastora. Ai, meu Deus, eu não dormi. Eu falei, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Eu nunca sonhei com isso, entende? Porque era algo tão... Meu Deus, eu não conhecia uma pastora, uma discipuladora, e aquilo ficou tão forte no meu coração, e eu lembro que eu me preparei tanto, né? Eu estava numa alegria muito grande, porque eu tinha consciência que nessa hora eu ia me apresentar a Jesus como mais um obreiro da seara, né? Senhor, conta comigo para ganhar vidas, para ser bênção. Então, eu me preparei e nós fomos tão abençoados naquele dia. Cada um que foi consagrado recebeu uma palavra do Dan, né? E eu nunca esqueci o que o Dan me disse. Ele falou assim para mim, ele falou muitas coisas, mas o que mais marcou, ele disse para mim, Rose, para esse dia você nasceu. Você é uma pastora. Pastora de um rebanho, você é mãe espiritual de muitos.
E ali ele profetizou, né? Eu lembro. Ai, meu Deus, só chorando. E querendo muito aprender, sabe, Raíssa? Eu queria muito aprender. Eu disse, meu Deus, eu preciso estudar a palavra, eu preciso receber sabedoria para ser o que Deus quer que eu seja, né? Então, é uma caminhada de muitos anos, né? Mas graças a Deus, até aqui, tem nos sustentado o Senhor. Amém. Pastora, nossa, eu fiquei até emocionada com essa história, muito bonita, assim, muito comovente. E a gente sente, assim, o seu amor pelas pessoas, seu amor, assim, pelas suas ovelhas, o seu cuidado que a senhora tem, assim, o seu abraço, quando a gente chega na igreja, assim, a gente sente, assim, um amor, assim, verdadeiro, viu, pastora? Pastora, falando agora um pouquinho sobre o casamento. Sim. Fale um pouquinho qual é o segredo para manter um casamento tão forte e com todas essas demandas que vocês têm no ministério. Como equilibrar? Sim. Você falou um pouquinho sobre a questão da submissão da mulher, da auxiliadora. Às vezes, assim, infelizmente, as mulheres às vezes querem ser superiores aos homens. Então, fale um pouquinho sobre o papel da mulher no casamento e como manter um casamento saudável e equilibrado, como o de vocês é um exemplo para nós. Sim. Nós faremos agora em outubro 45 anos de casados, né? Os filhos estão casados, os netos estão aí, a minha neta mais velha com 20 anos, já fazendo medicina, e o tempo corre, né? E a gente fica muito chocado como as coisas passam rápido. E nós estamos aí há 45 anos, firmes na promessa de Deus, vendo os frutos com muita alegria, muitos desafios, muitos momentos difíceis, né? Todos nós passamos, porque somos humanos, né? E o casamento é uma construção diária, né? É aquela tijolinho a tijolinho, construção de muito amor, perdão. Muito respeito, muito entendimento do seu papel no casamento, né? Eu tive falando no Dia Internacional da Mulher na igreja e eu estava falando sobre como fomos criadas, né? Quando Deus planejou trazer uma mulher, fazer essa mulher. O homem estava solitário no jardim e ele disse: não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, uma mulher idônea que estará com ele, juntos, formando famílias, abençoando. O plano de Deus é perfeito, né? Ele tem um plano de uma família muito abençoada. E a gente vê hoje, com muita tristeza, muitas as mulheres, os homens, né, que são chamados a ser sacerdotes, perderam esse lugar, como você falou, às vezes pela comparação, competição, não é? Um coração que não entende bem a sua posição. Então, quando a gente entende essa posição, nós só precisamos nos submeter, obedecer a Deus. E quando, às vezes as mulheres resistem, né, àquela palavra do seja submissa, seus maridos acham que essa submissão é algo agressivo, algo, você vai ser menor. Sério? Você não precisa disso, você é inteligente, mulher, mas não é isso que Deus diz, né? Deus diz que ao formar a família, ao crescer em paz e sabedoria, nós vamos ter uma família muito abençoada, porque o nosso Deus é um Deus geracional. Ele vai fazer na minha família, agora está fazendo através dos meus filhos, depois vão fazer através dos meus netos e bisnetos, e nós vamos sair da terra e vamos deixar gerações, né, de homens e mulheres que amam Deus, que querem servir a Deus. Então, eu vejo que o grande segredo nesse casamento é manter essa posição, essa sabedoria no falar, mesmo que você não concorde, porque nós somos humanos. Eu falo sempre, às vezes as mulheres não entendem que nós podemos discordar. Eu não concordo. Você gosta de rosa, o marido gosta de vermelho. Claro, somos pessoas normais, né? Mas
Podemos andar juntos à medida que nos respeitamos, à medida que entramos num acordo, temos uma aliança, vamos resolver isso e a graça de Deus vai continuar sobre nós, porque nós temos uma aliança com Deus e primeiro a aliança com Deus e depois uma aliança com o outro, né? Perfeito, pastora. Então, aproveitando aqui, meninas, mulheres que estão assistindo esse podcast, acompanha a gente, segue a gente nesse canal no YouTube, compartilha com outras mulheres, tá? Essa história abençoada da pastora Rose, tá? Tem sido uma bênção, assim, eu tenho aprendido muito aqui com vocês. Falando um pouquinho agora, pastora, a senhora falou, né, sobre os seus filhos, e é uma das coisas mais lindas de se ver, realmente, é o caminho que os seus filhos têm, todos no caminho do Senhor, né? Graças a Deus. Qual é a sua orientação? Qual foi o princípio mais importante que a senhora fez diariamente com seus filhos, que a senhora pode passar aqui para as mães que estão assistindo? Oração, jejum, oração de intercessão. Fale um pouquinho sobre o seu papel como mãe na criação dos filhos. Na criação. Quando nós nos convertemos, eles eram pequenos, bem pequenos, né? Então, eles viram a igreja crescer. Então, a igreja era a casa, entende? Sim. Eles iam para lá com a gente para lavar banheiro, iam para lá para encerar, iam para lá para brincar no bairro. Eu procurava, onde está Fred, onde está Rodrigo? Estão correndo na praça. Então, 7 anos, 8 anos. Então, eles cresceram e sempre ali na igreja, na classe da escola bíblica dominical. Sim. E o que acontece é que a gente entendeu, a partir do momento que eu comecei a aprender a palavra, eu comecei a receber comandos. E algo que eu quero deixar aqui às mulheres que estão nos ouvindo, é que o que eu fiz, eu não tinha uma pastora, eu não tinha uma discipuladora, eu não tinha nenhuma mulher para abrir o coração, chorar, entende? Então, eu escolhi um lugar. Eu, lendo Mateus, quando Jesus disse, entra no seu quarto, feche a porta, ora a seu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu falei, meu Deus, esse é meu lugar. Eu vou estar no meu quarto falando sobre as demandas, sobre as dificuldades. E olha, eu vou dizer para vocês, eram demais, eram muitas mesmo, sabe? Eu não sabia como resolver. Sim. E eu disse muitas vezes, Deus, me ajude, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Por favor, me diga o que eu faço. O que eu faço com essa criança que não obedece? O que eu faço como eu respondo para essas perguntas que eles me fazem? Sim. Então, Deus começou a manifestar o sobrenatural no meu quarto. E era a minha maior sede, fome por Deus, de que Deus falasse comigo. De que eu via muito falar, as pessoas têm visões, Deus falou comigo. Eu falava, meu Deus, o Senhor precisa falar comigo. E o que aconteceu? À medida que eu entrei no meu quarto e eu perseverei nesse lugar, meu ouvido espiritual foi aberto. E as primeiras visões aconteceram no meu quarto. Deus começou a falar comigo e a dizer, muitas vezes Deus faça assim com ele, não, ele tem um temperamento, o outro tem outro. Então não é da mesma forma. Receba sabedoria para tratar assim. Chame os 3 no quarto, chame os 3, olhe nos olhos. O Espírito Santo começou a estar me ajudando muito. Esse é um lugar muito precioso, sabe, irmãs? Esse é um lugar muito precioso para que você possa estar ali fazendo uma terapia com o Espírito Santo. Abrindo seu coração para Ele. Ali você pode chorar, você pode receber graça. E você pode receber sabedoria com a palavra de Deus ali, estudando e sendo tão abençoada. Então, as crianças começaram a crescer e as demandas vão ficando maiores, adolescentes, eles são muito inteligentes, muitas perguntas. Mamãe, por que eu não posso, mamãe? Me diga. Mamãe, deixa eu ir. Não, olha, seu pai não deixou, então não vamos, não é um lugar para você. Então, houve momentos bem difíceis
para dizer não, Sim. não. E eu ficava, às vezes, muito assim, meu Deus, só diz não, só diz não. Então, e eu cheguei a um lugar muito, assim, um lugar mesmo de muito, como eu falo, de clamor. Quando eles já maiorzinhos, né? E muita gente ligando, convidando. E eu lembro que eu fiz uma oração muito forte, que eu nunca esqueci, porque a oração que eu fiz, eu não planejei, ela saiu, assim, daquilo que havia no meu coração, né? Da vontade de acertar, sem saber como. Eu disse a Deus, Deus, eu estou aqui pelos meus filhos, Senhor. Meu Deus, faz alguma coisa. Toca na vida deles, Deus. Assim como o Senhor tocou na minha vida, toca na vida deles 3. E eu falei algo assim tão forte, que até hoje eu lembro, eu disse assim, Senhor, se Tu não fizeres mais nada na minha vida, faz só uma coisa. Toca Rodrigo, Fred e Rebeca. Senhor, toca eles, traz uma experiência forte, que eles não tenham dúvida nenhuma que Tu és o Deus poderoso, o nosso Deus. Não mais seja o Deus de papai e mamãe, mas o Deus de cada um deles, pessoal. Porque é isso, Deus quer, é o Deus, meu Deus, né? Então, Deus me ouviu nesse dia. Ele me ouviu e num período muito curto dessa oração para o nosso retiro de carnaval, Deus trouxe um profeta para nós, o pastor Noel Quila, o pai de David, e esse homem foi usado de uma forma tremenda. Meus 3 filhos foram tocados e batizados no Espírito Santo na mesma noite. Foi mesmo a história nova. Meu Deus, o avivamento na minha casa, sabe? Nesses dias, assim, foi um avivamento. Cada um deles, eu vi agora, não mais eu lendo Bíblia para eles, não mais eu ensinando, mas agora cada um com a sua Bíblia, lendo e marcando. E ali nasceu 3 discípulos, 3 cristãos, sabe? É tão precioso. Então, eu quero incentivar cada mãe que está nos ouvindo a perseverar, não desistir, mas ser constante, sabe? Porque a palavra de Deus diz em Deuteronômio, ele diz assim, olha, leva essa semente, essa palavra, inculca no coração da criança, andando, deitando, caminhando no caminho, levando essa palavra, sempre trazendo de volta a palavra de Deus. E essa palavra vai estar viva no coração de cada criança. Perfeito, pastora. Nossa, muitos ensinamentos que eu vou fazer com meus filhos, vou orar ainda mais, interceder por eles. E como eu falei, assim, eu nunca esqueço de uma palavra que a senhora falou, claro, de ter essa experiência com Deus, pedir todos os dias para que meus filhos... Então, mães, vocês que estão escutando aí, peçam todos os dias, como a pastora falou. Isso, uma experiência. Tenha que meus filhos tenham uma experiência com Deus, porque quando a gente tem uma experiência com Deus, muda tudo, tudo transforma. Os nossos desejos, né, pastora? As vontades, muda tudo, as nossas amizades, tudo muda. Pastora, vamos falar agora de um outro ministério muito importante, né? A senhora está até de rosa, né? Fale um pouquinho sobre o Aviva Mulheres, né? A senhora lidera muitas mulheres, não só na igreja, mas também tem um Aviva Mulheres, né? Que é um movimento que tem impactado a vida de muitas mulheres. Eu fui impactada, já participei do Aviva Mulheres, já participei também dos encontros. Fale hoje um pouquinho sobre a Aviva Mulheres e qual é a maior luta que a senhora observa espiritual que acontece nas mulheres. Sim, o Aviva Mulheres vai fazer esse ano 15 anos, mas o Aviva Mulheres, eu acredito que ele sempre existiu a partir do momento que Deus foi me curando e fazendo a obra em minha vida. Então, desde que essa igreja nasceu, eu estou envolvida com mulheres, né? Mas não tinha esse nome, então nós fazíamos, era encontro de mulheres, depois celebração de mulheres. Mas um dia eu estava orando e Deus me deu esse nome, Aviva Mulheres, e falou para mim, você vai fazer algo para mim. E esse projeto, Aviva Mulheres, eu vou reproduzir através da sua vida, tudo que eu fiz em você, eu quero fazer na vida de outras mulheres. Então, quando Deus falou esse nome, eu achei muito interessante, porque fala de avivamento.
da vida de Deus no coração de uma mulher, do temor, da reverência santa, da devoção, da paixão de uma mulher por Jesus. Não mais um Jesus distante, um Jesus que as pessoas falam que é bom. Não, mas um meu Jesus, o meu Salvador, o meu Senhor, aquele que fala comigo, aquele que me traz direções, que é meu amigo. E é muito especial quando o Espírito Santo fez isso. E eu fiquei com esse nome e eu falei, eu quero obedecer, né? Eu quero obedecer, Senhor. Então, onde o Senhor me levar, eu quero fazer um Aviva Mulheres. E nesse ano nós estamos fazendo 15 anos de Aviva Mulheres no Angelim, num tempo muito especial. Já quero deixar o convite de 21 a 23 de maio. Nós estaremos aí com muitas convidadas especiais, num tempo maravilhoso de comunhão, oração, adoração, porque o Aviva se propõe a isso, a trazer o novo nascimento às mulheres, mulheres de Deus, sendo levantadas, mulheres que amam a palavra, são atraídas a essa palavra, que vão ser intercessoras na sua família, intercessoras no seu estado, na sua comunidade e pelo nosso país, que é tão necessário, não é verdade? Nós vemos uma necessidade tão grande de oração pelo Brasil, pelas nações. Então, nós precisamos demais estar juntas nessa comunhão para receber. E o Aviva Mulheres nasceu assim, desse momento tão especial, né? De dizer a Deus, Senhor, faz na minha vida, faz através da minha vida, né? Então, é especial. O Danduque diz algo sempre muito precioso. Ele disse assim, Deus, tudo que Deus pode fazer na sua vida, Ele pode fazer através da sua vida. Então, o Aviva está aí perseverando, né? E nós estamos convidando, sempre orando, jejuando, para que o maior número de mulheres possam chegar. Porque a nossa motivação é essa, que cada mulher que chegue ali seja tocada, seja incendiada, se apaixone por Jesus cada vez mais e nessa entrega possa ver a glória de Deus na sua casa. Na sua casa, tudo muda, né? É verdade, tudo muda. Pastora, perfeito. Assim, qual é a orientação, assim, qual é a dica que a senhora pode dar? A senhora que é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, e aqui eu lembro teve um acampamento, né, Aviva Mulheres, uma imersão. O ano passado eu fui, foi uma bênção, pastora, e eu lá vendo a senhora dançando, assim, cheia do Espírito Santo, gente olhava a pastora assim, meu Deus, eu quero ser igualzinha a ela, assim, cheia do Espírito Santo de Deus. A senhora, como uma mulher cheia do Espírito Santo, qual é a orientação que a senhora dá para uma mulher se aprofundar cada dia mais espiritualmente? Como ela se fortalece, como em momento de oração, de jejum, de leitura para a palavra? O que a senhora orienta que as mulheres devem fazer todos os dias, assim, diariamente? Sim. Olha, é muito especial, porque você está falando da imersão, né? Esse ano vai acontecer, dia 18 de abril nós estaremos num tempo de jejum e oração, no acampamento, porque nós sabemos que tudo primeiro acontece no lugar de oração. Ali no lugar de oração, você gera o milagre. Depois, saindo de lá, você vai ver ele dando a luz. As coisas vão acontecer, mas são geradas nesse lugar de devoção, de entrega, né? De um coração que se rende. Porque a palavra diz assim, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Davi sabia disso, e ele fala isso com muita convicção, porque ele sabia, um homem segundo o coração de Deus, que entregou a sua vida e estava ali no lugar de adoração, e ele reconhecia que um coração quebrantado, um coração humilde, Deus não resiste, Deus abençoa, Deus honra, Deus protege. Então, nesse lugar, é um lugar essencial para uma mulher de Deus. Eu creio que nós devemos ser conduzidas pelo Espírito Santo. Quando Jesus estava para partir, ele disse aos discípulos, olha, não fiquem tristes, não tenham medo, eu não vos deixarei órfãos.
Enviarei alguém que estará com vocês até a consumação dos séculos. Vocês não ficarão sozinhos. O Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Auxiliador, estará com vocês. Então, quando nós pegamos essa palavra e trazemos ela pessoalmente para a nossa vida, você sabe que você não vai estar sozinha. E quando Isaías diz isso, é uma palavra que Isaías diz assim: mulher, nunca mais você será desamparada, nunca mais solitária, nunca mais abandonada. Não, o teu Salvador, o Senhor, estará contigo. E foi essa palavra que me curou. Curou as minhas sentimentos de segurança, os meus medos, né? Hoje eu subo num altar para pregar. Meu Deus, quando eu pensaria nisso lá atrás, né? Sim. Que eu teria condições, porque eu me escondia sempre, né? Eu me escondia dizendo, eu não posso, eu não vou, vai outro. Quando que as pessoas vão falar, né? Não, estão me olhando. E o que eu direi? Eu não tenho condição. Mas quando você recebe a convicção assim, e recebe aquele, não tenha medo do Senhor, não tenha medo, eu estou contigo. Então, quem me conhece sabe dos meus testemunhos muitos, né? E eu, com 40 anos eu comecei a dirigir um carro, porque eu era insegura, eu tinha medo, eu não vou conseguir. Mas quando o Espírito Santo começou a me trazer sonhos, eu sonhava dirigindo, eu sonhava nas nações, e eu acordava e dizia, eu passei a noite dirigindo, eles morriam de rir, meus filhos, mamãe passou a noite dirigindo, e eu não dirigia, eles me levavam, meu marido sempre me levava, mas Deus tem planos para nossas vidas, né? Planos muito bons, e Ele queria romper na minha vida, e cada toque de Deus trouxe uma transformação. Cada toque de Deus veio para a cura. Sim. Então, eu digo para você, querida, que está me ouvindo, deixe-se ser tocada, se submeta a essa graça, no momento de oração, seja livre para chorar, seja livre para receber, porque à medida que você recebe, você vai sendo transformada. E cada toque, ele vem com um destino de uma cura, um destino de te destravar, trazer um rompimento para você viver o propósito de Deus. Amém, pastora. Nossa, Amém. Muito profundo, pastora. A importância, né, assim, de você estar procurando, buscando, né? Buscar-me-ei e me acharei. Quanto mais você busca o Senhor, mais você vai achar, mais você vai ter respostas. Isso. E às vezes a gente fala assim, gente, tem pessoas que já leram a Bíblia várias vezes e cada vez que tu lê, vai te dando outras revelações. É verdade. E, pastora, assim, é incrível, assim, cada vez que eu leio a Bíblia, assim, eu fico, assim, encantada, assim, como Jesus, ele fala. A palavra de Deus é viva, né? Ela é eficaz, ela fala contigo. E a gente tem que buscar ele que ele vai achar. Não se acomodar, porque é um grande desafio esse, né? Agora eu falo das estações. Olha, eu comecei com 3 crianças pequenas, né? Eu tinha 32 anos, meu marido 34, novos, 3 crianças pequenas. Mas as estações vão mudando. Sim. Adolescência, jovem, faculdade, casamentos. Olha nós com 45 anos, outras estações, agora vovô, vovó. Mas qual é o desafio de Deus? Perseverar. Permanecer, queimando, apaixonada por Jesus. Essa palavra, como você diz, cada vez ela se renova. Não parar, ninguém parar. Chegar aos 80, apaixonada, clamando, dançando ao Senhor, celebrando. E Deus, em nome de Jesus, trazendo essa saúde, né? Emocional, saúde espiritual, saúde física, para que a gente seja essa mulher a cada dia abençoada, porque nós temos tantas falhas, nós somos seres com muitas fraquezas, né? Somos humano. E o que quer dizer humano? Humano vem de humo, e humo significa terra. Fomos feitos da terra. Então, Moisés fala isso no Salmo 90 e ele diz, Senhor, nossa vida é tão passageira, é um conto ligeiro,
Mas, Senhor, dá-nos, ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que a gente receba um coração sábio. Sabedoria. Então, a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. Perfeito, pastora. Então, mulheres, vocês estão gostando aí do podcast? Está sendo uma bênção, né? Nossa, pastora, eu estou aprendendo demais. Pela misericórdia de Deus, né? O Senhor é tão fiel. A senhora é uma mulher muito abençoada, assim, eu me inspiro muito na senhora, o seu jeito, a sua delicadeza, a sua postura, como a senhora fala com as pessoas, o seu amor que a senhora tem pelas pessoas. E assim, já chegando ao finalmente, né, eu sei que tá maravilhoso, mas já finalizando, pastora, eu queria que a senhora deixasse aqui um conselho, que a senhora deixaria para as mulheres que sentem que Deus tem um chamado sobre a vida delas, assim, qual é a postura dessa mulher, o que a senhora deixaria, assim, de orientação para essas mulheres? Sim. Olha, na verdade, Deus tem um chamado para cada um de nós. Quando a palavra de Deus diz, em Jeremias 29:11, ele diz, eu é que sei os planos que eu tenho a teu respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. E Deus fala isso para cada um de nós. Deus tem planos, Deus dá dons, talentos. E isso é tão individual, o talento que você tem, eu não tenho, e o outro já tem. E Deus quer usar esses talentos que Ele colocou em nossas vidas para a glória dEle, para o reino de Deus, para vidas serem edificadas. Então, o que eu aconselho? Que cada mulher possa se dedicar nessa busca de entender qual o meu lugar no corpo de Cristo. Porque eu lembro de mim mesma, lá no começo, quando nós estávamos ali servindo numa igreja, assistindo às escolas bíblicas, íamos para o culto, levando crianças e vivendo a nossa profissão. Não tínhamos nada estava assim claro para nós sobre chamado. Sim. Não, a gente tinha certeza, nós somos dentistas, vamos trabalhar, fazer o nosso melhor. Agora podemos ganhar vidas para Jesus? Podemos, vamos para a praça, vamos evangelizar. Mas não havia aquela coisa, nós somos pastores, né? Não havia. Então, nós estamos aqui como evangelistas, vamos evangelizar. Então, a palavra de Deus diz, tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o com excelência, faze-o com o melhor. Sim. Porque saiba que você está fazendo não para um homem, mas fazendo para o Senhor. Então, tudo que vinha, né? Vamos fazer isso? Vamos fazer com muita alegria. E à medida que fomos caminhando, foi descortinando o nosso chamado. Sim. E eu dizia para o Senhor, Senhor, meu marido é muito extrovertido, meu marido sempre foi muito falante, ele era líder na turma de odontologia, ele sempre foi muito, discursava, falava muito fácil. E eu, aquela garota tímida, né, sempre dizia, é ele, vai ele. Mas o desejo no coração de servir a Deus também, né, que a gente tem, né, ô Senhor, o que eu puder fazer para Ti, eu faço, eu quero fazer. E à medida dessa caminhada, nós fomos sendo tocados por Deus. E a coisa foi acontecendo no Angelim de uma forma muito, assim, sobrenatural. Era, em um ano, a gente tinha 50, no outro já estava com 150, no outro estávamos passando de 200. E as pessoas iam chegando, iam encontrando graça, alegria naquele lugar, famílias sendo salvas, casamentos sendo restaurados, filhos abençoados. E nós ali estudando Bíblia para poder ajudar cada um que chegava. E fomos a São Paulo no momento de uma conferência, o pastor sempre conta isso, né? Nós fomos a São Paulo numa conferência do Dave Robson, onde nós fomos batizados no Espírito Santo lá. Fazia 2 anos que eu orava e dizia, Senhor, eu sei que Tu tens o batismo no Espírito Santo, eu não sei como é. E eu comprei muitos livros para estudar sobre o Espírito Santo, sobre a caminhada de fé, sobre criação de filhos. Eu fui evangelizar, eu fui discipulada por livros, né?
Eu lia, passava noites lendo. E fomos a essa conferência onde recebemos esse toque de Deus, o batismo no Espírito Santo. E quando saímos de lá, saímos incendiados. E aí recebemos uma palavra lá nessa conferência. O pastor que não nos conhecia falou para nós dois: vocês são pastores de um rebanho que eu já comecei. Vou usar vocês, vou usar seus filhos. Deus falou coisas ali, sabe? Quando saímos de lá, saímos assim: será que é verdade? E a palavra profética é assim mesmo. A gente recebe e a gente espera. E se for de Deus, ela vai se realizar de uma forma maravilhosa. E à medida que fomos caminhando, né, isso foi só crescendo na nossa vida, né? Hoje aí nós estamos aí com muitos discípulos, uma igreja tão preciosa, uma aliança global, né? Onde estamos com mais de 200 igrejas aliançadas no Brasil, na Europa, várias partes do mundo. Tudo, minha irmã, tudo assim, de uma forma que não houve um planejamento nosso, entendi. Mas Deus estava sonhando. Deus estava sonhando com a igreja do Angelim. É um sonho dele, colocar uma igreja ali. E toda a história da igreja fala de um Deus muito grande, porque sem provisão, sem recurso, um lixão, nasce ali um lugar que chama Vale da Bênção. Vale da Bênção, verdade, é uma bênção mesmo. Só quem acompanha, quem está na igreja como eu estou, todos os domingos, a gente vê ali um mover, assim, a presença do Espírito Santo naquele lugar. Pastora, como é que a gente sabe? Como é que a gente teve um batismo do Espírito Santo? Qual é a sensação? Como é a experiência? Fala em línguas. Fala um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo. Como a gente nasceu numa igreja pentecostal, nós víamos muito isso, né? Lá, a igreja, eu participava de todas as reuniões de oração, porque eu sempre fui muito atraída a esse lugar de oração. Eu via as irmãs e elas dançavam, e algumas iam testemunhar e diziam: olha, Deus falou comigo essa semana. E eu, uma recém-convertida, ficava assim: meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso, Deus, eu quero isso. Fala comigo também. Então, eu creio que o batismo no Espírito Santo é algo que nasce primeiro no seu coração. O desejo, a fome para que Deus te invada, para que Deus te dê um toque e te leve ao cumprimento dessa promessa, né? Porque a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva viveu isso, né? Atos 1:8, ali diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Então, testemunhas, ali a palavra diz testemunhas em toda a terra, né? Então, para que você seja uma testemunha de Jesus, você precisa receber poder. E o poder do Espírito Santo. Você precisa desejar esse poder. Você precisa pedir. E eu lembro que muita gente falava, muita gente ficava orando em línguas, e eu não tinha essa experiência. E eu ficava pensando: por que eu não tenho essa experiência? Eu preciso disso. E um dia Deus falou comigo claramente num culto de oração. Deus disse para mim: você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai levar você a viver a experiência que você precisa, de ouvir minha voz, ter meus sonhos, receber minhas visões. Você só terá depois que você receber um toque do Espírito Santo. E aí eu fiquei muito maravilhada nesse dia, porque Deus falou comigo através de uma canção. E a canção estava passando, né, no telão, e eu recebi a convicção: eu preciso do Espírito Santo. E aí, a partir desse momento, eu comecei a orar. Todas as vezes que eu me ajoelhava, eu dizia: Senhor, me batiza no Espírito Santo. Batiza no Espírito Santo de uma forma poderosa. Aí eu fui na livraria, comprei alguns livros que explicavam que o Espírito Santo vem com um toque, e ao mesmo tempo que ele te toca, ele traz
novas línguas, né? Ele traz, você vai falar línguas que você não conhece. E eu falava assim, oh meu Deus, eu preciso disso, toca na minha vida. E por um período de uns quase 2 anos, eu orei, leva-me a esse lugar. E ao mesmo tempo estudando, né? A palavra, Paulo orando, impondo as mãos sobre os discípulos, e eles recebendo. E Deus nos levou a São Paulo. Em São Paulo, ali, nós tivemos esse batismo, recebemos esse batismo numa segunda-feira à noite. Ali fomos chamados à frente, estavam muitas lideranças do Brasil, e eu fui batizada com imposição de mãos, né? Meu marido foi batizado primeiro, e ele falava línguas, e eu fiquei ali, né? Só esperando. E ele veio para mim e disse, Rose, você foi batizada já? Eu falei assim, Joaquim, eu não recebi nada assim emocional, não, mas eu estou aqui para receber. Aí ele botou a mão na minha cabeça e disse, pois agora recebe. Na hora que ele pôs a mão, eu comecei a saltar, eu pulei, comecei a pular naquele auditório, eu estava no altar, pulando, falando línguas, rindo, chorando, e fui batizada ali no Espírito Santo. E Deus me deu uma frase só em línguas. Eu repetia. E é interessante isso, dizer para você que você recebe, às vezes, uma frase naquele dia, mas à medida que você estiver orando e conectada, você vai receber outras. O Espírito Santo vai trazendo outras línguas, e é preciso que a sua vida, sempre em conexão com esse Espírito, com esse amigo fiel, vai te levando a viver cada estação em vitória. Amém, pastora. Amém. Nossa, foi profundo, gente, que assim, eu imaginei a situação aqui, pastora, assim, nossa, que foi profundo, muito especial. Que verdadeiro, né? Pelo pastor Joaquim, que bênção, viu, pastora? Ele conta sempre isso. Pastora Rose, olha, muito obrigada, viu? Foi um prazer, nossa, foi uma honra muito grande. A senhora ministrou muito na minha vida aqui, viu? Obrigada. Muito obrigada. Eu espero que cada pessoa que estiver nos assistindo, né, que essa mensagem chegue a cada mulher. Às vezes uma mulher que está desanimada, alguém que está triste, alguém que foi ferido, possa chegar como uma mensagem de esperança, de fé. Você que é tão jovem, talvez você que já é mais madura. O nosso Deus é um Deus de milagre, Deus poderoso, Deus fiel a cada estação. Nós vamos viver as promessas de Deus à medida que nós nos submetermos, nós formos obedientes a esse chamado. Você pode imaginar quantas tentações já vieram a mim de desistir, de ficar pelo caminho. A palavra de Deus conta que Israel saiu ali do Egito para a terra de Canaã e muitos morreram no deserto. Não chegaram à terra da promessa porque desistiram, duvidaram, não perseveraram. Então, eu digo para você, creia, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem uma promessa. Ele é Deus que promete, Ele não mente, Ele é fiel. Então, você que está nos ouvindo, tenha certeza disso. Seja uma profeta na sua casa. Imponha as mãos sobre seus filhos. Imponha as mãos sobre as provisões. Declare, sabe, o Senhor é meu pastor e aqui nessa casa nada nos faltará. O Senhor é o nosso Deus, Ele é Deus de milagres. Ele vai levantar aqui uma geração de profetas. Seja uma mulher de Deus nesse lugar. E olha, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar e você vai contar esses milagres, esses testemunhos. Amém? Assim como nós estamos aqui hoje, né? Tão alegres, contando testemunhos, né? Muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade. Quero dizer assim que eu sou muito apaixonada por Jesus. Ele é meu refúgio, minha fortaleza. Ele é o meu conselheiro. Quando eu não sei o que fazer, eu estou ali, de joelhos. Senhor, fala comigo. O que fazer com essa situação? E à medida que a gente se submete, Deus é fiel. Ele vai responder,
e Ele vai trazer a sua glória sobre as nossas vidas. Amém? Amém. E olha que lindo, a glória sobre uma humanidade tão fraca, né? Tão frágil. Nós somos, não. Mas Deus diz que nós somos Shail de Deus, né? Uma mulher Shail é uma mulher virtuosa, forte. Shail em hebraico significa exatamente isso: forte, corajosa, íntegra, uma mulher que carrega a força de um exército. Olha, o exército de Deus, né? Amém, amém. Pastora, muito obrigada. Gente, fomos muito abençoados, né? Eu fui muito abençoado. Para finalizar, pastora, eu gostaria de pedir uma oração, como meus pacientes me pedem agora, para que a senhora faça aqui uma oração por todas as mulheres que estão acompanhando aqui esse podcast abençoado. Amém. Vamos orar para a gente finalizar com o Senhor. Amém, vamos. Amém. Você que está nos assistindo, feche seus olhos e só receba a graça de Deus, a graça que nos visitou um dia, é a mesma que está hoje aqui e alcançando também a sua vida. Amém? Senhor, nós te damos graças. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Senhor, seja louvado o teu nome, seja engrandecido a cada dia, Senhor. Nós podemos testemunhar das maravilhas do Senhor, os teus grandes feitos. O Senhor é um Deus muito grande, muito poderoso. E nós somos tão pequenos, Senhor. Nós pedimos, invade as nossas vidas. Senhor, a vida de cada mulher que está nos assistindo seja invadida, seja abençoada, Senhor, com teu Santo Espírito. Leva cada mulher a esse lugar de sabedoria, a esse lugar, Senhor, de ouvir a tua voz e ser tocada pelo teu Santo Espírito. Mulheres valentes, mulheres que carregam essa força, a força de um Deus poderoso. Senhor, mulheres, mães, esposas, Senhor, sabedoria, Senhor. Nós não queremos ser tolas, nós não queremos fazer bobagens, mas nós queremos te honrar com a sabedoria divina. Invade os nossos corações com sabedoria. Abençoa minha irmã, Senhor, que está ouvindo. Rompe na vida dela. Leva ela, Senhor, a esse lugar de propósito, a viver teu plano, a viver com grande alegria, Senhor, os teus maravilhosos feitos, Senhor. Usa ela como uma mãe dedicada, como uma esposa fiel, uma mulher sábia. Meu Deus, profetas, levanta, Senhor, as profetas, levanta, Senhor, as mulheres valentes, Senhor, mulheres intercessoras, mulheres íntegras, meu Deus, mulheres crentes na palavra de Deus, Senhor, e que teu nome seja glorificado, Senhor, através desse podcast, através dos testemunhos, através, Senhor, desse momento tão especial que estamos aqui com o Senhor. Que teu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigada. Abençoa minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. 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 E finalizamos mais esse podcast abençoado. Olha, até fiquei emocionada, pastora. A senhora é uma bênção, viu? Muito obrigada, viu? Jesus. Foi uma Vocês são uma bênção. Obrigada. Marque aqui a sua amiga, compartilha para outras amigas e acompanhe outros podcasts que virão abençoados como esse, em nome de Jesus. Amém? Amém.